mês da juventude, e o tema foi relacionamento, tamo junto. Esse ano nós temos conversado e temos aprendido sobre o relacionamento. O relacionamento tem sido a tônica de todas as séries de mensagens deste ano. E aí, em cada mês, o relacionamento teve um foco diferente. No mês de julho, que é o mês da juventude, eles escolheram o tema Tamo Junto. Hashtag Tamo Junto. Então, relacionamento, tamo junto. Porque se a gente não estiver junto, não tem relacionamento. E aí, tivemos um mês muito abençoado. Jonas pregou, liderando o ministério. Isaac pregou, Abner pregou, Igor pregou. E nós já tínhamos visto, né, esses pregadores. Agora, esse ano tivemos novidades. Tivemos a Elisa Vitória pregando também pela primeira vez, e foi uma bênção. Tivemos também o David, né, hoje pela manhã, os 3 passos para o Tamo Junto, e eu aprendi que o perdão não é miojo, não é isso? Perdão às vezes é um processo, demora mais, não é tão rápido, mas é necessário para que a gente esteja junto. E tem sido muito bom ver os meninos se envolvendo, crescendo, participando. Foi um ano de juventude atípico, não pudemos ter, né, os eventos como tínhamos, retiro, congresso. Então tiveram lives, online foi a única maneira que nos restou, e tiveram os pregadores jovens se envolvendo, e foi muito bom ver pessoas novas se envolvendo com a obra de Deus. Parabéns, Jonas, Deus te abençoe. Ano que vem, estamos juntos, tudo liberado, e aí teremos tudo presencial, e a gente vai botar para explodir. Muito bem, queridos. Então, para encerrar essa série, eu, meditando nesse capítulo de Romanos, percebi que esse capítulo pode ser dividido em 3 pontos. O versículo 1 e 2, Paulo está enfocando o culto e a vida dos irmãos. Ele diz que, olha, vocês precisam oferecer os vossos corpos como sacrifício vivo, agradável, santo diante de Deus. Vocês precisam mudar a mente de vocês. Vocês não podem se amoldar com as coisas deste mundo, mas precisam renovar a mente para entender o que Deus quer de vocês e vocês fazerem o que Deus quer, e é assim que nós vamos agradar a Deus. Então, os primeiros 2 versículos, Paulo enfoca essa relação que existe entre culto e vida, vida e culto. E nós concluímos, e nós temos refletido, e temos como convicção que culto, embora nós chamemos esse momento aqui, no popular, de culto, que horas começa o culto? 19 horas. Então, assim, embora o nome desse evento seja culto, eu gosto de colocá-lo sempre com C minúsculo, porque eu tenho plena convicção de que culto, em relação à adoração a Deus, o culto ele não começa e nem termina. O culto é aquilo que você vive com Deus, diante de Deus e para a glória de Deus. Não tem hora para acabar, é uma dinâmica constante. Você acordou, você já está em culto, porque Deus habita em você, porque Deus está ali com você, porque Ele não rejeita quem tem um coração quebrantado. Portanto, se você acordou pensando em Deus, conversando com Deus, falando com Deus, você já está em culto. Amém? Então é isso que Paulo reforça com os irmãos que estavam em Roma. Na segunda parte, dos versículos 3 ao versículo 8, ele vai falar sobre os dons, os presentes. Por isso a palavra dom no inglês é gift, que é a mesma palavra para dom na Bíblia e para presente. Quando você ganha um presente,
No inglês é gift, é a mesma palavra, porque essa é a ideia de dom. Aquilo que nós recebemos sem merecimento, é um presente, é pela graça de Deus. E aí Paulo vai dizer aos romanos que Deus vai concedendo esses presentes para nós que somos a sua igreja. Para uns ele dá um presente, para outros ele dá outro presente, e ele vai presenteando a igreja com diferentes dons, para que a comunidade de fé, para que a igreja se edifique, para que a igreja troque, para que a igreja ministre uns na vida dos outros, para que todos saiam ganhando. E aí ele vai falando sobre alguns dons. E aí nós temos em Romanos 12 uma lista de dons, nós temos em Efésios 4 outra lista de dons, e nós temos em 1 Pedro e 1 Coríntios 12 uma outra lista de dons. Então, o Pedro, na verdade, ele acaba repetindo um pouco, mas essas três listas, elas saltam por terem palavras diferentes em relação aos dons que Deus concede. Aos romanos, os dons são mais voltados para serviço, liderança e administração. Então, os estudiosos chamam essa lista de os dons do Pai, os dons de governo, de liderança, de administração da igreja. Em 1 Coríntios 12, Paulo fala dos dons que o Espírito dá à igreja, e são 9. Então lá chamamos de os dons do Espírito, os dons, é até pleonasmo falar isso, mas eu vou falar, os dons carismáticos, porque carisma é dom em grego, mas enfim, os dons que é da fé, que é do milagre, que é da palavra, de ciência, de sabedoria, os dons que vão trazendo o poder do Espírito para a igreja, para que a comunidade não só administre suas questões, mas também esteja viva, empolgada, com a verdadeira motivação que é o poder do Espírito, os dons espirituais, 1 Coríntios 12, e em Efésios 4, Paulo fala de 4 dons, e ele diz, ele mesmo, ele vem falando de Jesus, desde o início do capítulo, aí ele diz assim, ele vai falando de Jesus, e diz, ele mesmo, Efésios 4, 11, ele mesmo quem? Jesus, deu uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas, uns para pastores e mestres. São 4 dons. Apóstolo é o dom, porque a palavra apóstolos no grego significa aquele que foi enviado. Então o dom apostólico é o dom do desbravamento, é o que foi primeiro, é o que abriu o caminho, é o que foi enviado para abrir o caminho. E aí, eu leio esse texto de forma dinâmica, quase alegórica, mas eu quero crer que esse é o processo da plantação da igreja como um todo, e também da igreja específica, a igreja local, as comunidades, onde nós nos reunimos com um endereço fixo. Alguém chega para desbravar primeiro, e depois vem o profeta. O profeta é aquele que, a frase da boca do profeta é, assim diz o Senhor, tal, e sai da reta que lá vem pancada, assim diz o Senhor, e pá, eu não vejo nenhum profeta na Bíblia, assim diz o Senhor e faz um carinho, não tem, assim diz o Senhor e sai da reta, o cajado vem pesado e vem lenhando e vai, e isso gera arrependimento, o profeta confronta, o povo arrepende, reconhece o erro, aí vem o evangelista, o evangelista, que era no primeiro século a palavra para os carteiros. O evangelion é o serviço de entrega de mensagens do Império Romano. O evangelista é o cara que entrega a mensagem.
Então, Jesus se apropriou desse termo e trouxe o seguinte: assim como os evangelistas entregam as mensagens do imperador, vocês serão meus evangelistas, entregando a mensagem do reino de Deus. Então, o evangelista vem: olha, vocês estão arrependidos? Estamos. Porque o profeta bateu com força. Mas fica tranquilo, eu tenho uma boa notícia para dar para você. Por isso, por associação, evangelho também pode significar boas novas ou boas notícias. E qual é a boa notícia? Você não está acabado, não é um ponto final, é uma vírgula que Deus colocou, e você então é atraído à graça de Deus em Cristo, e você se une ao corpo de Cristo, que nós chamamos de igreja. Aí, percebe o processo? O apóstolo desbravou, o evangelista bateu, o povo arrependeu, o evangelista trouxe para dentro e juntou. Quando juntou, o que é que precisa? Do pastor e mestre. O cara que vai cuidar e ensinar. Enquanto cuida, ensina, enquanto ensina, cuida. Pastor, não são dois ministérios diferentes? Não são dois dons diferentes? Não, não são. Sabe por que não são? E eu estudei 6 meses para fazer um artigo e defender essa ideia, e eu não encontrei nenhum comentarista que dissesse o contrário. A dinâmica do versículo é: uns para apóstolos, né? No grego é tous de apóstolos, tous de profeteos, tous de evangelistas, tous de poimenas kai didáscalos. Se fossem duas coisas diferentes, percebe? Pela dinâmica do texto, uns para pastores, uns para mestres. Mas não tem, é uns para pastores e, no grego kai, conjunção aditiva, uma coisa mais a outra, pastores e mestres. Então, queridos, essas são as listas de dons que nós temos no Novo Testamento. Por isso que quando alguém, o fulano tem o dom, olha como ele bateu aquela falta. No popular, dom é uma habilidade especial. Mas na Bíblia, na teologia, na espiritualidade, dom é o que está nessas listas. Em Romanos, dons de administração, chamamos, entre aspas, de dons do Pai. Em Efésios, os dons de plantação e edificação da igreja, os dons do Filho, e 1 Coríntios 12, os carismas, o que vai dar vida e poder à igreja, os dons do Espírito Santo. É isso que a gente acredita, é isso que está escrito, e a gente sabe exatamente como funciona cada coisa na prática, e Deus vai agindo e o dom não pertence a nós, o dom pertence a Deus, ele passa por nós para alcançar o objetivo que Deus tem, que é edificar a sua igreja. Amém? Você já descobriu qual é o seu dom? Já descobriu para o que é que Deus te capacitou para edificar a sua igreja? Pastor, estou em dúvida. Então, dever de casa, ou para casa, não sei como é que fala aqui. Você vai ler Romanos 12, do 3 até o 8. Você vai ler 1 Coríntios 12, do 1 até o final. E você vai ler Efésios 4, 11. Essas 3 listas. Quando você acabar de ler, você vai lendo e pensando em você. O dom tal, será que eu sou bom para isso? Será que eu executo isso bem no meu relacionamento, na minha comunidade? Será que é isso aqui que Deus quer fazer através da minha vida? E aí você vai lendo, refletindo e tentando ali se encaixar. E você pode também ir tentando. Eu acho que é isso daqui. Aí você tenta. Funcionou, Deus foi glorificado, deu frutos, deu resultado positivo? Continua. Pastor, não deu, eu achei que era isso, eu faço, mas é cada vez mais difícil, é muito pesado, é muito complicado, não dá certo. Opa, então é bem provável que seja outra coisa. Pastor, eu li e não cheguei a conclusão nenhuma. Marca comigo um horário, vem no gabinete, a gente conversa, eu posso te ajudar. Combinado? Quem aceita o desafio diz amém. Para servir, né? Então vamos lá. Terceiro tópico desse capítulo
sendo o primeiro culto e vida, o segundo dons, o terceiro são orientações para que a igreja fique saudável nos seus relacionamentos. Então, qual é a ideia de Paulo? O povo já está cultuando com a sua vida. A vida dos romanos já se tornou um culto a Deus. Eles já identificaram o dom que eles têm e já estão exercendo os dons. Agora eles vão começar a se esbarrar, porque para você exercer o dom, você precisa ir até o outro, para Deus, através de você, alcançar o outro. No que você vai esbarrando, no que Deus vai te usando para ministrar a outros, de vez em quando o esbarrão, dói. E no que dói, precisa ser ajustado, precisa ser consertado, precisa ser sarado, e é aí que o Paulo entra com as orientações. Como é que esse povo vai conviver junto, exercendo os dons, e vão permanecer saudável? Porque, queridos, eu não sei se você já parou para pensar, mas é só Deus mesmo para inventar um negócio tão doido como a igreja. Isso é um negócio muito doido, gente. Perdoe-me a ilustração, eu sei que é muito pobre, mas é a única que me vem agora. Os canais de televisão pegam aí 15, 20 pessoas, bota dentro de uma casa, bota dentro de uma fazenda, bota numa ilha, para eles conviverem. E eles têm que fazer atividades, eles têm que se relacionar, e eles têm que de vez em quando opinar uns na vida dos outros, ou da vida dos outros. Em 10 dias, o pau está quebrando dentro da casa. Já tem inimigos mortais, já tem grupinho de fulano, de ciclano, que eu vou votar. O pau quebra, o programa dura, 40 dias, 2 meses, e sai gente lá muito amiga pro resto da vida, e sai gente inimiga pro resto da vida. 40 dias. Tem gente que fica uma semana na casa e sai já com o inimigo. O que é que eu estou querendo dizer? Esta igreja, só esta, se for mencionar outras, é até covardia, mas só esta, que ainda é bem jovem, só esta igreja está se reunindo aqui há mais de 27 anos, só como igreja organizada, pessoa jurídica, Igreja Batista Guaranhões. Fora os tempos de congregação, de ponto de pregação, de missão, vamos colocar aí para mais de 30 anos. Preste atenção nisso, meu irmão. O povo não consegue viver 2 meses dentro de uma casa junto. Nós vivemos 3 décadas juntos e ainda continuamos juntos. Todo domingo nós estamos aqui. Vê se isso não é um milagre. É ou não é? É muito milagre, meu irmão. É por isso que eu acredito em Deus mesmo, porque só Deus, para manter um negócio desse funcionando, cheio de gente, entra ano e sai ano, e tem gente, mais gente, e de vez em quando, o pau quebra, e sai um, e sai outro, mas continua, persevera, e estamos aqui. Olha que doideira. Gente que veio de família diferente, com costume diferente, mania diferente, criação diferente, cultura diferente, bota tudo no mesmo lugar e agora vai conviver todo mundo. É só o poder de Deus que faz a gente ficar junto. Então, queridos, em primeiro lugar, nós estamos juntos porque é Deus que quer mesmo. É Deus que quer, não tem outra explicação. Não tem outra explicação. E aí as orientações então estão a partir do versículo 9. Romanos 12, a partir do versículo 9, são as orientações das Escrituras através do apóstolo Paulo para as nossas vidas nessa noite. Pastor, o que é que eu preciso fazer para ter um bom relacionamento, para me relacionar de maneira saudável, para ter comunhão, para evitar desgastes? Siga essas orientações. Em primeiro lugar, você precisa estar junto, né? Então, já que o tema é tamo junto, em primeiro lugar, tamo junto no amor. Tamo junto no amor? Tamo junto no amor?
O versículo 9 diz: o amor seja sem hipocrisia, sem falsidade. Não é, não é. Odeiem o mal, apeguem-se ao bem. Ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Diz a primeira frase do versículo 10. Na minha leitura, essa primeira frase do versículo 10 deveria ser a parte B do versículo 9. Mas você sabe que capítulo e versículo são as editoras que colocam para ajudar a encontrar. Então, de vez em quando, muda uma coisa, muda outra, e a gente tem liberdade de opinar nesse sentido. Então, para mim, o versículo 10 começa depois dessa frase, porque amar sem hipocrisia precisa ser um amor fraternal, ou seja, amem como se vocês fossem realmente irmãos da mesma família. Amem-se como se fossem da mesma família. É isso que Paulo está dizendo. Eu não sei vocês, mas na minha família, eu sou uma pessoa difícil. E eu sei que tem gente que só me ama porque é da minha família. Só me convida para os negócios porque é da família. Porque se eu não fosse família, não me convidava não, porque eu sou difícil. Assim como tem também na família gente que eu amo só porque é da família. Sabe aquela pessoa? Talvez você não tenha. Mas aquela pessoa que já vacilou uma vez, já vacilou 2 vezes, vacilou 3, 4, 5, 249 vezes. Pediu dinheiro emprestado, não pagou. Aí deu ruim, pediu de novo, não pagou de novo. Está chegando o Natal. Ele vai pedir de novo. E a gente vai olhar e vai falar: não, vamos ajudar. É da família. É família, gente, família. E aí a gente ajuda de novo, mesmo sabendo que não vai pagar. Por que é que a gente faz? Por causa do amor fraternal. O laço sanguíneo nos motiva a ter essa atitude. E aí o Paulo está dizendo: se vocês não são irmãos com laço de sangue, imagina que sejam. Então, como é que eu vou suportar conviver com uma pessoa anos e anos e anos e anos no mesmo lugar, tendo ideias diferentes, costumes diferentes, cultura diferente, e a gente vai continuar convivendo? Só se eu conseguir imaginar que essa pessoa é da minha família de sangue, e eu vou amá-la, porque afinal de contas é da família. Fazer o quê? Então, caminha mais uma milha. Estamos juntos no amor? Então estamos dispostos a caminhar mais uma milha. Caminhar mais uma milha, essa é a orientação de Jesus para nós. Em segundo lugar, estamos juntos na honra. O final do versículo 10, que para mim é só o versículo 10, diz assim: quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. O que é que Paulo está dizendo? Se é para você honrar, que seja o outro. E se é para o outro honrar, que seja você. Entendeu? Prefiram-se em honra uns aos outros. E aí eu já usei aqui uma ilustração que o Igor usou esses dias atrás aí quando pregou. E usou até numa outra igreja que ele pregou aí. Tô de olho em você, né? Uma vez eu falei aqui, eu nem lembrava mais, o Igor refrescou minha memória. Numa dessas mensagens, ano passado era o discipulado, estava falando sobre ser discípulo de Cristo e tal, e eu disse assim: numa cidade onde todos os habitantes são verdadeiros discípulos de Cristo, ninguém entra num ônibus junto com outra pessoa. Vou repetir, talvez você bugou. Numa cidade onde todos os habitantes sejam genuínos discípulos de Cristo, ninguém entra num ônibus junto com outra pessoa. Por quê, pastor? Porque vai chegar os dois juntos, um vai falar assim: não, você primeiro. Aí o outro vai falar: não, você primeiro. Eu quero: não, rapaz, tem que te preferir você, que seja você o primeiro. Eu quero: não, faço questão, rapaz, você é meu irmão, vai você primeiro. Ninguém entra no ônibus. Estamos juntos na honra? Estamos juntos na honra? Que seja sempre o outro primeiro.
Como alguém já disse, eu vi uma vez, essa não é minha, eu tenho que ser honesto. Vi na camisa de um menino missionário da Jocum, maravilhosa a frase. Porque tem aquele ditado popular, farinha pouca, meu pirão primeiro, não é isso? Isso denota o egoísmo mundano. Aí a camisa do missionário, o menino da Jocum, estava assim, farinha pouca, meu irmão primeiro. Ah, maravilhosa. Quem entendeu, diz amém. Terceiro, estamos juntos no zelo. Zelo aqui no sentido de cuidado, no sentido de pensar no outro, de pensar na limitação do outro, na deficiência do outro, e não deficiência física, porque nós temos inúmeras deficiências, limitações, dificuldades. E aí o versículo 11, Paulo diz assim, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. É maravilhosa a maneira como Paulo deu essa orientação, porque ele diz assim, quando vocês precisarem cuidar uns dos outros, não deixe a preguiça dominar você, porque é a preguiça que vence essa batalha, muitas vezes. Eu vi uma necessidade ali do meu irmão, mas eu vou ter que ir lá ajudar? Mas eu vou ter que botar a mão no meu bolso? Mas eu vou ter que levantar da cama agora? Eu vou ter que atender esse telefone? Mas eu vou ter que ir lá? Aí a gente é vencido pela preguiça e isso nos impede de zelar uns pelos outros. Aí o Paulo está dizendo, se você quer vencer a preguiça, você precisa se levantar para servir o Senhor. Porque a lógica da frase seria, quando você tiver que cuidar de alguém, não seja preguiçoso, levante-se e sirva a pessoa. Aí Paulo diz, não, se você pensar na pessoa, você não vai. Você tem que pensar em Deus. Faça como se fosse para Deus. Essa motivação te tira da cama. Essa motivação te faz sair do lugar. Essa motivação nos confronta e a gente não tem como dizer não para o Senhor, porque Ele disse sim para nós. Ele disse sim para morrer naquela cruz. Já pensou se Jesus tivesse preguiça e vai, vou subir nesse troço de cruz aí? Não, cruz aí vou deixar para o próximo e eu estou fora. Ô pai, o senhor sabe até aqui eu vim, agora cruz já é demais, hein? Se Jesus fosse preguiçoso, ainda estávamos condenados em nossos delitos e pecados, mas porque Ele zelou, porque Ele cuidou de nós até a última instância, é por isso que nós estamos aqui, e Ele merece o nosso sim. Portanto, quando alguém precisar de mim, eu vou fazer como se fosse e é para o Senhor. Estamos juntos no zelo? Quarta orientação, estamos juntos na alegria, na paciência e na oração. Podia ser 4, 5 e 6, mas aí a mensagem ia ficar com 23 pontos, e aí eu preciso acabar rápido. Mas o versículo de número 12, olha aí o que diz, é maravilhoso. O Paulo eu sou suspeito para falar, aprendo demais com Paulo. Alegrem-se na esperança, paciência na tribulação, e perseverantes na oração. Olha que orientação clara. Quando você estiver sem esperança, quando você estiver desesperado, alegre-se. O que é que vai ser? Não vai dar certo amanhã, ai meu Deus, acabou tudo, ai, o que é que vai ser de mim agora? Quer saber? Eu vou sorrir. Vou sorrir, porque pior do que está não fica, então vamos sorrir. Vamos comer, vamos beber e deixa o dia de amanhã, para amanhã a gente vê o que vai dar. E aí você bota um sorriso no rosto, e isso alimenta a sua esperança. Aí Paulo diz, vai ter momento que você vai estar atribulado, vai aparecer tribulação, problema para você resolver. Quando for problema, paciência. E aí a palavra aqui é a mesma palavra que ele usou lá em Gálatas 5:22, e Carol sabe bem qual é, né Carol? A palavra que também pode ser traduzida como longanimidade. Qual é a palavra? Mais alto, por favor. Já viu uma igreja que fala grego assim, fluente no meio da mensagem? Vocês são bons demais.
Macrotumia. Tumoi é explosão. Pá. Por isso, na obra da carne, é a palavra para raiva, cólera. Pá. Tumoi. Tumia é a raiz, então é o que promove explosão. Por analogia, pavio. Micro é pequeno, macro é grande. Macrotúmia, um grande pavio. Paciência ou longanimidade, a capacidade de esticar o pavio. Pavio longo. Essa é a orientação de Deus para nós. Porque no relacionamento, para a gente estar junto, haja pavio, hein? Rapaz, nós vamos esticando esse troço aí. De vez em quando, explode. De vez em quando explode. Porque o pavio é longo, mas não é eterno, né? É para isso que existe o perdão, né, David? Para isso que existe o perdão. Explodiu, pronto, perdoou, bota um pavio novo, vida que segue. Então, quando faltar esperança, sorriso no rosto. Deus vai cuidar, Ele está cuidando. Quando tiver problema, paciência, estica o pavio. E quando faltar ânimo, quando faltar a perseverança, oração. Porque se a gente conseguir perseverar na oração, a gente persevera em qualquer coisa. Porque a oração vai nos dar a motivação para enfrentar qualquer desespero e qualquer tribulação. Amém? Estamos juntos? Na alegria? Estamos juntos na paciência? Estamos juntos na oração? Amém. Em quinto lugar, estamos juntos na ação social. Ah, pastor, ação social? Da onde tirou essa ideia? Do versículo 13. Todas as minhas ideias vêm do texto, irmão. É só você ler, ó. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Sejam generosos, caridosos. Lembrem-se que nem todos numa comunidade têm a mesma situação. Não, nem todos estão no mesmo barco. Não, nós estamos todos no mesmo barco. Nem sempre. Tem gente que está num iate, tem gente que está num bote, tem gente que está numa bateira, numa canoa, numa jangada. Tem gente que está nadando com os próprios braços. Está todo mundo no mar, mas no mesmo barco nem sempre. Por isso que a gente precisa estar atento e como comunidade de fé, para a gente estar junto, a gente precisa estar disposto a socorrer nas necessidades daqueles que precisam. E glória a Deus que nós aqui em Guaranhuns, como igreja, temos essa consciência social. Para você que não conhece, essa foto é a foto dos voluntários do nosso projeto social chamado Construindo Sonhos, que está para voltar em breve. Já estamos começando a alinhar os últimos detalhes e voltaremos em breve. Esse projeto funciona aqui na nossa igreja, na parte da tarde. As crianças que estudam pela manhã, na parte da tarde vêm para a igreja e recebem todo tipo de instrução. Aulas de reforço escolar, idiomas, música, artes, esportes, fazem visitas culturais, vão a cinema, teatro, corpo de bombeiros, polícia militar, conhecendo profissões para alimentar os sonhos dessas crianças e eles conseguirem realizar. E nós suprimos, na medida da nossa realidade, suprimos as necessidades dessas crianças e de suas respectivas famílias. É impossível sermos cristãos genuínos, dizer estamos juntos e não ter uma consciência social, e não olhar para o nosso lado para ver quem precisa mais do que nós. A gente pode ter certeza, sempre tem alguém que precisa mais do que nós. Sempre tem. É só a gente estar atento. Por isso que Paulo diz, não deixa ninguém passar necessidade. Estejam sempre dispostos a suprir as necessidades uns dos outros. Então, quem tem, põe, quem não tem, tira.
E vida que segue, e Deus vai providenciando, e a gente vai avançando. Estamos juntos na ação social? Está diminuindo o amém por quê? Quanto mais forte o amém, mais rápido eu termino. Vamos combinar assim? Sexto lugar, estamos juntos na bênção. Diz assim o versículo 14: abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Nós não devemos amaldiçoar ninguém, gente. Somos chamados para abençoar todas as pessoas, todos, abençoar. Se eu não puder abençoar, então não vou fazer nada, mas eu preciso abençoar. E aquele que me amaldiçoou, Deus cuida dele, abençoe, abençoe, ore por ele, diga palavras de bem, abençoe, 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 que a bênção vem. Nós não somos depósitos de bênção, irmãos, nós somos canais de bênção. Quando a gente acha que a bênção é para parar em nós, ela para mesmo e trava. Quando a gente entende que a bênção passa por nós, o caminho fica livre, e é aí que ela passa mais mesmo. Nós não somos depósitos, nós somos canais de bênção, instrumentos de bênção. A bênção passa por nós para alcançar aquilo que Deus quer abençoar. Amém? Estamos juntos na bênção? Sétimo, estamos juntos no sorriso e na lágrima. O apóstolo Paulo diz assim, alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. Às vezes a gente acha que é mais difícil chorar com quem chora, cada um com sua dificuldade, mas eu acho mais difícil alegrar com quem se alegra, porque chorar com quem chora, a própria situação ela já constrange, e se a gente é minimamente educado, a gente consegue demonstrar compaixão a quem está chorando. É só você ver um sepultamento, não é difícil todas as pessoas de um sepultamento demonstrarem sua compaixão e tentar se aproximar de quem está chorando para demonstrar que está ali para chorar junto. Isso não é, na minha leitura, não é muito difícil de acontecer. O que é mais difícil? O mais difícil é sorrir com quem se alegra. É só você reparar, 50 pessoas num sepultamento, 50 amigos meus, que estão ali porque eu perdi alguém que eu amo. Agora imagine a seguinte situação, os mesmos 50 amigos meus, que eu chamei para um churrasco, para comemorar que eu fui promovido e estou ganhando 10 vezes mais. Os mesmos 50 estarão junto comigo, sorrindo de verdade? Detalhe, os 50 trabalham na mesma empresa e concorreram à promoção junto comigo. Concorda comigo ou não? É mais difícil alegrar com quem alegra, fala a verdade. É mais difícil. É mais difícil você ver o outro vencendo e você não. O outro na bênção e você na prova. O outro na prosperidade e você na tribulação. Filho meu, não inveje o homem violento, nem siga nenhum dos seus conselhos. Queridos, nosso prazer está no Senhor. Nossa segurança e nossa confiança está no Senhor. Porque nós temos uma promessa de eternidade. Deus não nos prometeu bens e coisas boas aqui. Ele nos prometeu uma morada eterna, que vale muito mais do que qualquer coisa nesse mundo. Portanto, nós não precisamos invejar o problema de ninguém. Vou repetir. Não inveje o problema dos outros.
toda inveja é inveja de problema. Não, pastor, claro que não. Eu tenho inveja, mas é inveja do carro do cara. Como é que o carro é um problema? Você sabe quanto custa o IPVA daquele carro? Quando aquele carro raspa o para-choque no meio-fio, você sabe quanto custa para consertar? Quando fura o pneu daquele carro, você sabe quanto custa um pneu? Ih, pastor, não sei não. Então não inveja o problema do outro, não. Não, pastor, eu tenho inveja da casa. Você sabe quanto custa o IPTU? Quanto custa para limpar aquela piscina toda semana? Jardineiro, segurança, alarme. É problema, gente. É problema. Aí quando você começa a ver as coisas nessa perspectiva, você que tem uma vida simples, tranquila, e você dorme descansado de boa, você fala, eu vou ter inveja de ninguém não, eu estou na benção, está bom demais. A gente não precisa invejar o problema dos outros, nós já temos problema suficiente para resolver. Então a gente vai ali, fazendo o que é certo. Se Deus nos abençoar, amém. Se Deus não abençoar, amém do mesmo jeito, porque Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, Ele é Deus. Porque é Ele quem abre, é Ele quem fecha. A gente não precisa ter inveja de nada. Vamos viver o que Deus tem para nós, porque aquilo que Ele separou para nós é nosso. E é isso que satisfaz o nosso coração. E aí, plenos, resolvidos, e sabendo que temos exatamente o que Deus separou para nós, a gente consegue chorar com quem chora e sorrir com quem se alegra. Por quê? Porque a gente não tem inveja de mais nada e de ninguém. Eu estou no centro da vontade de Deus, eu estou realizado, pleno, íntegro em meu coração. Opa, um amigo foi promovido, glória a Deus, vou comer uma picanha, top. Meu maior prazer é estar lá celebrando a vitória dele, e tome picanha aí, louvado seja Jesus. Estamos juntos no sorriso? Estamos juntos nas lágrimas? Número 8, estamos juntos na humildade. Versículo 16. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não pense de você mesmo mais do que convém. É isso que Paulo está dizendo. Pense do outro. Prefira o outro. Honre o outro. Pense que o outro é sempre melhor do que você. E aí você consegue estar junto. Você consegue ter um relacionamento saudável. Procure elogiar. Eu tenho um amigo, e ele é uma benção, e benção mesmo. E um dia, ele numa live, e de brincadeira. Aquela coisa que é de brincadeira, mas é sério, mas é brincando. E eu entrei na live dele e rasguei um elogio para ele. Ele estava fazendo uma live com um pastor de um outro estado, e uns seguidores daquele outro pastor estavam na live. Eu falei, vou dar uma moral para o amigo. E eu rasguei elogio. Depois da live ele me mandou uma mensagem, falou, Manuzão, você pegou pesado. Que isso, rapaz? Como é que você fala um negócio daquele? Ele falou, tem que dar moral para os amigos. Aí ele falou, não, valeu, tamo junto. Eu falei, claro, rapaz, eu te admiro, tamo junto, é nóis, tal. Aí passou uns dias, eu estava numa live, nem lembro quem era, mas de outro lugar aí. E aí ele entrou na live e rasgou, e ele conseguiu rasgar mais do que eu. E ele rasgou o elogio de um jeito que eu no meio da live, eu falando, não consegui segurar. Quando apareceu, eu lendo o comentário, o cara falando que não sei o que, e eu lendo. Quando eu terminei de ler, aí o cara, o que foi? Eu falei, nada não. Aí eu mandei mensagem para ele, falei, rapaz, você exagerou pouco não. Ele falou, não, tem que dar moral para os amigos. E desde que aconteceu isso, a gente vem brincando disso, eu e ele. E aí, como eu fiz com ele, porque tem coisa, irmão, que trava a nossa cabeça.
Uma vez que você faz, destrava. E quando destrava, passa um boi, passa a boiada. Você destravou um comportamento, você começa a praticar aquilo daqui a pouco vira seu hábito. E aí eu comecei, outro está numa live, nem é lá essas Coca-Cola toda, mas você é top, blá, e parabéns, e blá, blá, blá. Aí o cara, ô manuzão, valeu aí, cara. Aí um outro está na live, eu, rapaz, parabéns, e massa demais, você é top. E com isso a gente vai levantando uns aos outros. Porque é melhor dar moral para o outro do que eu ficar dando moral para mim mesmo, sabe? Então, se eu dou moral, aí o que começa a acontecer? O cara que recebeu aquela moral, daqui a pouco ele vai lá numa foto minha e rasga um negócio que eu nem imaginava. Não, porque você, papapá, ppp, rapaz, obrigado e tal. O que destravou aquele comentário bom a meu respeito? O comentário bom que eu fiz primeiro. Percebe? Aí é uma semeadura e colheita, que a gente vai semeando elogio, semeando coisa boa, semeando, levantando. Eu já te disse hoje, você é top. E aí, quando você vai receber um bolo de aniversário, no bolo vem, já te disse hoje, você é top. Quem entendeu, diz amém. Você precisa plantar para colher, meu irmão. Então, como é que a gente exerce a nossa humildade? Não é esse cabisbaixo, vida, céus, azar, irmão, muito difícil, nossa, como pastor é humilde, nada disso. Isso não é humildade, nunca foi. Humildade, a raiz aí é humus. A capacidade de ser humus. Humildade, o que é humus? Terra, barro. O material de que nós somos feitos. Humildade é se reconhecer barro, é se reconhecer humano, fraco e limitado. Quando você encarna isso, essa é a humildade. Esse amigo, que eu fiz grandes elogios, que eu citei aqui primeiro, ele esteve em Brasília. Devia nem ter falado o nome da cidade, mas agora foi. Ele esteve numa cidade aí no Brasil. Que está filmando, está gravando, é tenso, a gente esquece às vezes. Mas ele foi numa cidade e tem um pastor que já foi o nome do cristianismo evangélico no Brasil. Só que depois ele viveu um problema e hoje ele está mais à margem. Mas ele foi por mais de uma década no Brasil o nome. Quando a televisão, quando os jornais, quando a mídia queria a opinião de um pastor evangélico, era ele que procuravam. O cara realmente diferenciado demais. Viveu as coisas dele lá e tal, hoje está numa situação mais na dele, mais afastada e tal. Esse amigo, que é bênção, teve a oportunidade de ir na cidade que esse cara mora. Estava lá num compromisso, conversando com outro pastor, não, porque não sei o quê, porque o fulano de tal, aí ele falou, o fulano de tal mora aqui? Mora ali, não sei aonde, você não consegue não de marcar e me levar lá? Consigo. E aí o amigo fez a ponte, entrou em contato com alguém que conhecia, tal, e agendou, tal dia, tal hora, vamos lá, que tem um pastor aqui, que quer ir aí conhecer, bater um papo, tomar um café, e ele foi lá, privilégio enorme. E eu curioso, ele me contando, e aí, o que você fez? O que você falou lá? Como é que foi? Aí ele falou, eu cheguei lá e fiz uma pergunta. Agora, a pergunta que eu fiz, ele falou 3 horas. Aí, lógico, qual foi a pergunta que eu fiz? Que pergunta você fez? E ele disse, se você estivesse começando o ministério pastoral novamente do zero, que conselho você se daria? E o pastor disse assim, não esqueça que você é um verme, bichinho de Jacó. Tem um profeta que chama o povo de Deus assim, pesado, né? Os profetas pegam tudo pesado mesmo. E aí ele começou a falar. E depois das 3 horas que ele falou, a conclusão é, eu deixei de ser no momento em que eu achei que era. Que lição, né? Então, essa é a verdadeira humildade, gente.
não é pobreza, não é complacência, não é vitimismo, não. Humildade é reconhecer quem realmente você é: pó, verme, fraco, falho e limitado. Preciso de ajuda, preciso dos outros, preciso aprender, preciso crescer, não sou nada. Deus é tudo e ainda bem que eu sou abençoado por Ele. Essa é a verdadeira humildade. Esse é o conselho de Paulo para nós. Estamos juntos na humildade? 9. Estamos juntos na benignidade. 17, diz assim: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Por que é que eu não botei estamos juntos na bondade? Porque são duas coisas diferentes. Inclusive, as duas coisas estão lá em Gálatas 5:22, que o mesmo Paulo disse: fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade. Bondade, agatosune, no grego. Benignidade, krestotes, no grego. Duas coisas diferentes. Quais são? Bondade, capacidade de ser bom. Benignidade, capacidade de fazer o bem. Pastor, tem diferença? Tem. Eu conheço gente que é boa, mas que não faz o bem. Conheço gente que faz o bem e não é boa. Exemplo: conheço crente que vê gente chorando e passa direto como se fosse um cachorro. É bom, mas não fez o bem. E eu conheço traficante que distribui cesta básica e gás de cozinha para toda a comunidade. Não é bom, mas fez o bem. Quem entendeu a diferença diz amém. Aqui Paulo não está falando seja bom, que ele já tratou isso lá atrás. Aqui ele está falando faça o bem. Porque não basta ser, você está entendendo, irmão? Nossa, eu tenho Deus na minha vida, no meu coração, eu sou uma pessoa boa, um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom funcionário, um bom. Nossa, que cara bom toda a vida, precisei dele, estou lascado. Aí Paulo está dizendo, ser bom não basta. Para que os nossos relacionamentos se mantenham saudáveis, para que a gente esteja junto mesmo de verdade, a gente precisa fazer o bem. Mesmo sem querer, mesmo sem poder, fazer o bem. Ah, mas me fizeram mal, devolva com bem. E deixa Deus julgar, e deixa Deus cuidar. Deus está dormindo não, irmãos? Amém? Você está quase, né? Número 10, estamos juntos na paz. Está acabando o texto, está acabando a mensagem. Versículo 18, se possível, aqui ele já dá logo uma colher de chá para nós. Se possível, mas faça todo o possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Procurar ter paz, se possível. Se não for possível, aí se afasta. Violência, briga, evita, afasta. Eu sei que de vez em quando persegue, né? De vez em quando vem assim, pula na gente. A gente... Mas, se possível, fazendo todo o possível, vivam em paz com todas as pessoas. Eu sinto que tem uma pessoa que quando tira minha paz, resolve. 2 quinta-feiras atrás aí, nós aprendemos aqui como vencer as tretas e as trevas. Entra no YouTube e assiste essa mensagem. O que é que faz, pastor? Vence a treta e a treva. Procura o irmão, conversa, dialoga. Pedaleiro do Juninho, foi ilustração e aquela mensagem foi doida e foi boa. Amém? Estamos juntos na paz? Na paz, hein, gente? Na paz. Número 11, estamos juntos na justiça. Versículo 19, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, assim diz o Senhor. Mas me fizeram isso, eu precisa não, deixa Deus. Mas vai ficar impune, vai se dar bem, deixa. Deus não está dormindo, irmão. Ele não dorme nem cochila, diz a Escritura.
Ele está vendo, Ele está cuidando de você, cuidando de quem te fez mal também. Deixa, no momento certo Ele vai agir, uma hora Jesus pega aí na reta e resolve, daqui a pouco, deixa Deus trabalhar, deixa Deus julgar, deixa Deus agir. Essa agora eu fui um pouco ousado e já está terminando. Número 12, estamos juntos no churrasco. Mas eu não sei se você reparou ali, está botando os slides para quem está em casa, Igor? Bota esse grandão que eu quero que o povo veja em casa. Eu botei o fogo ali na brasa, na churrasqueira, em cima da cabeça de um cara, vocês estão vendo? Aquilo ali não foi à toa não. Porque a minha proposta, tudo bem que hoje o Ministério de Louvor confraternizou aqui com um delicioso churrasco. Aliás, Igor, mandou bem, hein? Tá vendo? Quem entendeu diz amém. Muito bom. Gente, nós precisamos aprender a fazer churrasco na cabeça das pessoas. Vou repetir, não estou doido não. Nós precisamos aprender a fazer churrasco na cabeça das pessoas. Pastor, como é que faz isso? Lê o versículo comigo. Olha só, número 20. Façam o contrário. Ou seja, se alguém te fizer o mal, não retribui com o mal não. Seja justo, deixa Deus julgar. Então o que eu faço, Paulo? Ele diz, faz churrasco na cabeça do cara. Como? Se o seu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. Se ele tiver sede, dê a ele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Isso é Provérbios 25, 21 e 22, né? Isso é provérbio. Paulo está citando o provérbio para dizer o quê? Quando o cara te faz o mal, ele sabe que fez o mal, ele está consciente, não é aquele sem querer e tal, e cultura diferente, linguagem diferente, não, foi por querer, foi maldade mesmo, e você retribui com o bem. Claro que isso é metafórico, né? Quando você retribuiu com o bem e saiu, a cabeça do cara começa a ferver, porque ele fica pensando, como assim? Esse miserável, eu quero que ele morra, eu fiz o mal para ele, eu tirei o negócio dele mesmo, eu podia ter ajudado, mas eu prejudiquei, ele sabe que foi eu, e vem aqui ainda me dando presente, vem me trazer um bolo, eu não vou comer esse bolo não, deve ter veneno, porque o bom julgador por si se julga, né? Semana passada, retrasada, sei lá, eu estava pregando em Minas Gerais. Preguei em Tarumirim e Governador Valadares. E estávamos lá, na casa do pastor em Governador Valadares, da igreja que eu pregaria, e eu conheço esse pastor há muitos anos. E a gente começou a conversar sobre o início da nossa amizade, porque tinha outras pessoas lá que não nos conheciam. Então ele e a esposa dele quis assim contextualizar a conversa e, não, Manu, nós conhecemos lá, tal lugar, assim, tal igreja, tal época e tal, desde 2005, 2006. E aí começamos a relembrar umas histórias antigas. E alguém puxou lá uma história e Ana Paula jogou lenha na fogueira e a história veio à tona. Uma história que estava esquecida há muitos anos. E assim, eu acabei de pregar, eu não quero parecer o herói da história não, irmão. Pelo amor de Deus, eu estou fugindo disso, estou exercitando isso. Quero ser o vilão da história. Deixar só Jesus ser o herói. Mas eu vou contar porque eu lembrei e essa história é muito maravilhosa. Então assim, esquece que foi eu. Vamos fazer assim. Mas foi, e eu falo isso. Não é para mostrar soberba, não, é para incentivar você. Se eu, que sou desse jeito, ruim, difícil, eu consegui, você consegue também, cara. Você consegue, faz a primeira vez. Depois a porteira abre e você consegue fazer um monte de vezes. O que aconteceu? Eu me relacionava numa comunidade com uma pessoa que me odiava. E odiava explicitamente. Tinha nada escondido. Era explícito, não gosto, não acredito, não quero o bem,
volta para o Rio e some daqui. Ok, não vou voltar não, vida que segue. Estou acabando. E aí, fez um monte de coisa, explicitamente, para me prejudicar. E a gente foi se afastando, a coisa foi ficando constrangedora, tal, e situação complicadíssima. E a gente ficou sem pastor naquele tempo, e aí a coisa ficou mais difícil. Por isso nasceu a amizade com esse pastor de Minas. Porque ele veio para ser preletor de um evento, a gente estava sem pastor, eu vivendo essa crise, eu grudei nele e ele me pastoreou naquele momento. E foi muito importante, eu tenho extremo carinho por ele, até hoje por isso. E aí passou um tempo, essa pessoa casou. Casou e tal, nós fomos no casamento, porque foi aberto para todo mundo da igreja, fomos, demos presente e tal, beleza. E eu procurava fazer de tudo que eu podia. Minha esposa está aí, a testemunha, ela viveu a situação e ela, sabe a dificuldade que é. E aí, gente, depois vocês conversam com ela, ela vai dar mais detalhes. E ela lembra, ela que lembrou, eu já tinha esquecido disso. O cara casou no sábado à noite, nós fomos, presente, tudo beleza. Domingo, chovendo, frio, 6 horas da manhã, o meu telefone tocou. Quem era? Ele. Quando eu olhei, Ana Paula do lado, acordou, olhou, já aquela coisa, né? O que está acontecendo? Por que esse cara está me ligando? Aí eu, alô? Botei no viva voz, falei, eu preciso de uma testemunha, né? E ele disse assim, bom dia, Manuzão. Falei, bom dia. Rapaz, estou numa situação aqui, só você pode me socorrer. O que está pegando? Não, que eu já liguei para o fulano, para o ciclano, para o beltrano, os amigos. Ninguém atendeu, cara. Está esse horário, chovendo, frio. É o seguinte, sei que você tem a caminhonete aí do seu trabalho, você está com a caminhonete do trabalho? Eu falei, estou. Sei que você tem uma corda aí na carroceria da caminhonete, que você anda com a corda e tal. Tem a corda. Tem como você vir aqui me dar uma ajuda, não? O que é que está pegando, meu querido? Não, é porque eu estou saindo para a lua de mel. Aluguei um carro e estou subindo as montanhas para a lua de mel. E como choveu muito, a minha garagem, a rampa que sai da minha garagem ainda não está cimentada, está na terra. Como choveu muito, virou uma lama. Quando eu fui sair com o carro patinou. Tem o ferro que fica no chão, onde corre o portão. A lama foi tanta que foi afundando. O cano ficou assim. Quando eu tentei sair com o carro grudou e ficou preso no cano, mano. E agora ele não vai nem para frente nem para trás e ficou preso. E eu estou precisando sair para a lua de mel e estou com o carro agarrado. Tem como você vir aqui me ajudar? Eu falei, agora é hora do churrasco. Ana Paula deu um grito, você não vai não! Quem nunca? Não julga minha esposa não. Você não vai não? Eu falei, claro que eu vou, estou doido para comer um churrasco. Hoje é diante de Deus, é difícil, agora a gente conta rindo, né? E eu li que isso é um sinal de maturidade, quando você consegue rir daquilo que te fez chorar, você amadureceu. E eu saí com o dente trincando e com lágrima no olho, que eu saí assim, vamos ver como é que funciona esse negócio de churrasco na cabeça dos outros. E peguei a caminhonete e fui na chuva. E cheguei lá, o carro... Quando eu cheguei para olhar, ele estava dando ré, já veio uma lama. Assim, eu já olhei e já estava todo lameado. Falei, esse churrasco vai ser bom mesmo. Aí ele abriu a porta. Rapaz, que bom que você veio e tal. É o seguinte, vou botar um toco aqui, e você amarra ali, você puxa para lá, e eu acelero daqui e tal, vamos embora. Aí, vamos amarrar. O carro da Localiza, o negócio de amarrar era embaixo do radiador. Quem amarrou?
Quem deitou na lama? E fui lá, e dando nó, e vambora, e todo lameado, entrei, vambora, e ele acelera de lá, eu acelero de cá, e vai, e vem, e dá ré, e vai, bota mais tábua, bota pedra, e tal, daqui a pouco, o carro saiu. Quando o carro saiu, eu deitei aí no asfalto da rua, tirei a corda, quando eu fui falar com ele, ele foi embora, e eu fiquei com a corda na mão, todo lameado no meio da rua, 6h pouca da manhã, aquele frio, e eu falei, Jesus, esse churrasco vai ser bom. Eu não sei hoje, ele pode me ligar até meia-noite, mas até ontem eu não recebi nenhum obrigado. Mas eu tenho certeza que o churrasco foi bom na cabeça dele. Porque depois disso, ele me chamou para uma conversa. E nessa conversa ele me disse, de hoje em diante, não vou te prejudicar mais. Aí eu disse, que bom, então vamos ser amigos. Aí ele, não exagera não. Eu falei, opa, tranquilo. E de fato ele cumpriu. Daquela conversa em diante, nunca mais fez nada, ele lá, eu cá, a vida que segue, e o negócio seguiu. Aquela foi a primeira vez que eu consegui fazer. E abriu a porteira, eu já consegui fazer outras. E eu tenho absoluta certeza que o que Deus quer de nós aqui nesta noite é que a gente cumpra as Escrituras. Se alguém te fizer mal, responda com o bem. Bota churrasco para queimar na cabeça dos outros e vamos fazendo o bem. E deixa o fogo pegar, deixa a brasa esquentar na cabeça dos outros. Está com fome? Dá comida. Está com sede? Dá água. Ou seja, supra a necessidade daquele que te fez mal. É assim que a justiça de Deus é aplicada. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Em relação ao reino e à obra de Deus, eu me sinto julgado e justiçado por Deus. Estamos quites. Amém? Estamos juntos no churrasco? Em último lugar, número 13. Estamos juntos para vencer o mal. Versículo 21 diz, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então nós, como igreja, temos que vencer o mal. Temos que vencer as trevas, temos que vencer as tretas. Somos vitoriosos porque Cristo nos amou e nele somos mais que vencedores. Como é que a gente vai vencer? Colocando essas orientações em prática. São orientações muito claras, muito práticas, muito simples de entender, difícil de praticar. A minha oração é que Deus te dê força, motivação e ânimo para você colocar tudo em prática e estar cada vez mais junto com a igreja do Senhor pelo poder do Espírito de Deus. Estamos juntos? Que Deus abençoe a todos nós. Muito bom o mês da juventude. Privilégio para mim estar aqui encerrando o mês da juventude com essa palavra. Eu creio que veio do Senhor para os nossos corações.